Mas eu vou te falar, hein, agora assim, ele ó. me puxa pro lado da espiritualidade. Não, não, Isso. calma. É Eu não tô porque puxando, não. eu- É porque o senhor, quando se faz entender, certo? Ó, eu puxei essa garrafa pra cá. É evidente que a garrafa, por ser um objeto, não poderia sair sem uma força pensante. Sim. Então ela foi locomovida para um local estratégico. Quando o senhor me disse isso, foi o que inevitavelmente o senhor me fez pensar. Tá. Que exista uma força, e essa força, por ser inteligente, é a fonte suprema de todas as forças. Move o senhor para não deixar o senhor ser Acabou. Eu ateu. tô dizendo que não é uma força, eu tô dizendo que é a ideia de uma força. Ah, uma ideia, tudo bem. A Que é ideia. percebida por um sujeito em Aí a condições ideia pode até adversas. ser uma ideia pré-concebida ou preconceituosa. Dito que pode me valer. Ele é uma construção social, cultural, é. E agora? Eu posso dizer que sou ateu porque eu só acredito nesse Deus que me pertence, que está em mim, que está em todos nós? Eu não sou ateu. Eu acredito numa força extraordinária. Essa Exato. força extraordinária divina. Aí é extraordinário. Aí Aí quando o senhor fala extraordinária, aí o senhor me leva para outra interpretação de Sim. novo. Porque o extraordinário é aquilo que rompe com o natural, com normal. né? Rompe com o normal. Aí o senhor diz, mas a força extraordinária é aquela que está além de tempo e espaço. Aí eu pergunto, se está fora de tempo e espaço, já não é mais ele. É uma força, e agora essa força, para estar lá, precisa ser pensante. Isso é questão de dedução lógica. Mas é a por isso linha, ela- mas por isso ela é Deus, porque ela repassou o tempo. É a linha de Senão lógica seria um aristotélica. Deus. Foi uma conversa boa, mas foi o momento que o Jason Ferreira conseguiu encurralar ele. Quando ele levou o pensamento de Deus e o Jason Ferreira falou tudo que eu mostrei pra vocês aqui. É simples. Neste dia, o Jason Ferreira estava muito inspirado. E quando a gente está inspirado, é quando o nosso cérebro trabalha de uma forma mais veloz, uma velocidade maior, e a gente consegue ficar mais à vontade para falar tudo que nós pensamos. Apresentando Atualiza com Anthony Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda, acredita. De volta com vocês para o canal Atualiza, mais um vídeo sensacional, muito bom, cortes, rodízio de cortes aqui no Atualiza. Tá na hora de atualizar a mente, né, pessoal? Formatar ou fazer qualquer coisa para tirar os vírus das religiões e das crenças. Tá na hora, né? Tá na hora. Estamos no século 21, tecnologia avançada, muitas informações aí para você buscar. Antigamente não tinha. E ficar hoje dentro de uma religião enganado com um livro desse aqui, desculpe, mas é burrice. É burrice. Porque antigamente se releva muita coisa. Não tinha como. Você tinha que engolir aquilo que se falava em cima de palco, de tribuna, de igreja. Hoje não. Hoje só fica burro se quiser ficar burro e continuar burro. Não deixe que a sua fé lhe burrifique. Você pode até ter fé sem ser burro. Que tem alguma coisa por aí. Não blasfema contra essas coisas. Não critica. E agradece pela vida e vai viver. E que você tenha uma visão bem apateísta, né? Se Deus existiu ou não existir, não faz diferença. Mas quando a pessoa acredita em besterol, infelizmente vai morrer burrificado. Besterol religioso. Aconteceu num podcast Três Irmãos, uma entrevista maravilhosa, que foi feita ali, não foi debate, mas foi uma entrevista entre o Jason Ferreira e o Antônio Carreiro. Antônio Carreiro, que é hipnólogo, que fala da mente humana, da hipnose. E foi uma entrevista sensacional, mas tiveram assim alguns pontos chaves, alguns pontos fundamentais da fala do Jason Ferreira e da fala dele, que eu quero que você medite de novo nisso. Eu quero que você escute com atenção, para que você possa começar a se descongestionar sua mente. Quem sabe você ainda tem jeito, né? Grato a todos os amigos que ajudam aqui no canal Atualiza com Antônio Galvão, que é um canal de cortes, de entrevistas, de debates. É um canal muito bom também e já está sendo bem engajado aí com os meus amigos. E vamos para o que interessa. Antônio Carreiro versus Jason Ferreira. O que Entendeu? eu quero dizer a você é o seguinte: o meu Deus que não me deixa ser ateu está exatamente na percepção de um arquétipo do divino que está em mim, que foi herdado pela minha ancestralidade. Não, quando o senhor fala assim, o meu Deus que não me deixa ser ateu,
eu vou só pegar essa frasezinha que o senhor trouxe aí, sobre a questão. Esse seu Deus é inteligente? Rapaz, é difícil você ter uma configuração de Não, quem porque é eu esse quero Deus. falar se o Deus... Um minutinho só. Se esse Deus não deixa o senhor ser, é porque ele tem planos para o senhor. Não, mas aí Concordo. você Não, peraí. Mas não vou nessa Mas onda, foi né, o senhor... pô? Não. Se o senhor não quiser entrar na onda, foi onde o senhor me levou. Não, Porque veja bem, se o senhor é meu pai, o senhor tem idade para ser meu pai. Aí o senhor chega para mim e diz assim, ô Jason, não quero que você vá no podcast dos 2 irmãos, dos 3 irmãos. Eu digo, ô pai, mas por quê? Porque você tem planos para mim, Sim. certo? Sim. Se você tá Sim. dizendo para mim, por favor, entendo bem, para não ser mal interpretado. Aí o senhor diz, o meu Deus que não me deixa ser, é porque ele tem planos. É porque esse Deus é pensante, compadre, esse minha Deus é coerente. crença, é minha crença. Ele não me deixa, nem deixa de deixar. Não, mas não, veja bem, não é algo que está no senhor mais. O senhor tirou isso do senhor agora. Isso o senhor está está no dizendo. inconsciente coletivo. Sim, o senhor está dizendo que agora essa entidade aqui não deixa a sua Não é persona. identidade, É compadre. involuntário Mas nele. eu não estou falando Entendeu? de entidade. Entidade seria uma Mas então, configuração. o senhor entendeu para onde o senhor me levou? Não, mas eu quero que você não me leve para isso aí. Ah, então tá bom. Eu não quero falar de entidade. Eu quero falar de uma crença inabalável Não, uma crença normal que as que foi pessoas tenham. construída durante toda a evolução da humanidade. Dos seus E que- ancestrais. E que essa crença, inclusive, foi representada nos diferentes momentos da evolução como sendo deuses. Ela foi, essa mesma crença, foi o deus do romano, foi o deus do grego, enfim, foi os diferentes deuses. Hoje ele se manifesta com várias divindades, né? Identidades, por exemplo, os orixás, os santos da Igreja Católica. Todas essas configurações nada mais é do que representação simbólica dessa ideia primordial. Você concorda com isso? Não, a Mas ideia. vamos devagar. Sim, vamos devagar, porque o assunto é realmente. Mas eu vou te Porque falar, hein, ele, agora ele, assim, ó. ele me puxa pro lado da espiritualidade. Não, não, Isso. calma. É Eu não tô porque- puxando, não. Eu- É porque o senhor, quando se faz entender, certo? Eu puxei essa garrafa pra cá. É evidente que a garrafa, por ser um objeto, não poderia sair sem uma força pensante. Sim. Então ela foi locomovida para um local estratégico. Quando o senhor me disse isso, foi o que inevitavelmente o senhor me fez pensar. Tá. Que exista uma força, e essa força, Tá. por ser inteligente, é a fonte suprema de todas as forças. Move o senhor para não deixar o senhor Acabou. ser ateu. Eu tô dizendo que não é uma foto, que é a ideia de uma força. Uma ideia, tudo bem. A Que é ideia. percebida por um sujeito Aí a condições ideia pode adversas, até ser tá? uma ideia pré-concebida ou preconceituosa. Não, uma ideia. Ah, não me deixa ser ateu. Mas Não, por porra, que não ser fudeu. ateu? Aí você deu uma guinada filha da puta. Porra, mas eu tô dando essa guinada. Não, mas não é aí, não é por aí. Não cai no jogo dele, não. Porra, porque O Jason faz isso toda ele vez. força a barra pra interpretar o que eu digo do ponto de vista espiritual e aí me fuder. Ei, não, mas eu não quero foder eu você, quero mostrar não. também, mas Não quero foder ninguém você, quer não. foder Ao ninguém. contrário, quero seus Eu- Ué, ó, livros. tá altíssimo nível, viu? Quero Tá ser muito seu top, amigo muito top. e quero, acima de tudo, ser um dos seus discípulos. Obrigado, eu vou aprender muito com você também. Altíssimo nível. Agora, eu quero dizer o seguinte, compadre. Não me leva a minha percepção para a espiritualidade. A minha interpretação cabe ao senhor discernir. Tá. Você está interpretando bem ou mal, porque Tá. é uma interpretação, Vamos de só novo isso. devagar para acabar Vamos. com essa porra. Por Vamos. que eu não sou ateu? Vamos lá. Agora, por que o senhor não é ateu? Sim. Quando o senhor diz que não é ateu, Ateu. é porque o senhor tem alguma coisa contra o ateísmo, não? Não. Você tem todo o direito de ser ateu. Mas por que o senhor não é ateu, então? Porque eu acredito numa força que pode me valer numa condição Então, o adversa. ateu é simplesmente alguém que nega a existência de Deus ou mundo Pronto. sobrenatural. Pois é. O senhor nega a existência de mas deuses? eu admito que essa ideia que eu valorizo e que considero que pode me valer, ela foi entendida, interpretada e representada como deuses em diferentes Mas momentos. o senhor acabou de até a falar época que isso é atual. uma ideia. É. E como ideia, o senhor como cientista deve negá-la, porque é só uma ideia social. Não, mas eu posso... Exceto se o senhor acha que essa ideia vem de um plano Não, sobrenatural, mas eu não o que tô nós dizendo negamos. isso. Eu- Mas se o senhor nega igual a mim, Sim. negamos o plano sobrenatural e negamos o plano espiritual, Sim. então já não resta mais nada a não ser ideias sociais. Pronto, mas... Tá, tudo bem, é uma ideia social. É uma ideia social, mas ela tem uma força representativa de algo divino. Aí eu não entendo, aí eu me lasco de Então, novo. vou te explicar. Então, vou te Aí eu explicar. me lasco de novo. É o Não, seguinte. mas vamos se fuder aqui a tarde toda. É, Mas eu não porque- vou comer. Me dá um aperto de mão. Eu não- Esse cara é bom. Não. Rapaz, rapidinho, Robertinho. Quando eu vi esse cara falando com o Antônio,
Irmão, eu senti um entusiasmo do caramba, porque eu falei, eu preciso conversar com esse cara, entendeu? Não, olha bem, eu não sou de Você babar. precisa tomar um porradão pra você Eu não ver. sou de babar ninguém, eu Não, não sou de babar ninguém, mas eu sou honesto com as ideias que eu tenho. Uhum. Eu respeito ele como um cara realmente intelectual que tem uma mobilidade, né, de raciocínio espetacular. Realmente é um cara inteligente. São poucos. Pouquíssimos. Ui, Verdade. ui, Se Brasil. você fosse burro, eu dizia também, na boa. Obrigado. Na boa. Muito obrigado. Uma das minhas grandes bandeiras é a sinceridade. Porque eu não dependo Verdade. de porra nenhuma nem de ninguém. É o que eu digo, autonomia. É. Se você é autônomo, você muda. Não é Então, normal. Se você não fosse um cara que me inspirasse nisso, eu não tava nem conversando mais. Acho que o papo nem estaria fluindo tão bem, né? Pois é. Demais, cara. Assim como Demais. eu respeito eles dois, acho que são pessoas de caráter elevado, porra, reputação ilibada. Então são Com pessoas que eu respeito, certeza, considero e com gosto. certeza. Por isso que eu tô O aqui. Jason queria que o senhor assumisse, tipo, eu sou ateu. Não, sabe o que é? Sabe quer puxar pro time eu dele. vou te Não, explicar. puxar pro time Não, dele. eu vou te explicar. Essa conversa ele vai acreditar Seria... que eu sou ateu. Olha, seria... Não, eu vou te explicar uma Vai ver. coisa. Seria uma aquisição extraordinária você ter um camarada ilibado como esse cara é, tá certo? Dizendo, gente, olha, o que eu entendo é que existem personificações de Deus onde a sociedade, na evolução, certo? Na sua distribuição de consciência, elas elaboraram Deus, certo? Mas eu particularmente sou ateu. Eu não tenho nenhum tipo de Deus me movendo, inteligência pessoal ou impessoal, se seja um Deus deísta, de Spinoza, ou seja o que for. Não existe uma força por trás do tempo, espaço, matéria, energia, som e luz movendo e articulando esse universo. Tá bom. Pronto, isso é o ateísmo. E eu teria um privilégio de ter um homem com uma mentalidade dessa daí, certo? No nosso meio. Você Mas não me acredita, fala uma coisa, o você ateu, ele não acredita tem só o que Deus ser de o ateu e Spinoza, mais nada? Ele não está representando exatamente essa questão do arquétipo? O que é pergunta de novo, professor? Não entendi. O que é que você falou? Ele cita hipnose. Uhum. E eu estou dizendo a ele, se esse pensador não traz na forma como ele percebe Deus, uma hipótese de você interpretar o Deus de hipnose como sendo o seu arquétipo e não um Deus professado pela religião? Olha, o Deus de Spinoza, primeiro que é um Deus amoral, né? Ele não é moral e ele não é imoral. Então Spinoza, no seu tempo e no seu contexto de vida, né, ele quis abandonar a religião, mas ele sabia que se abandonasse, partisse para o ateísmo puro e simples, ele seria torturado até a última gota de sangue. Porque ele ia bater de frente como um blasfemo. Blasfemo não era cadeia. Um herege. Né? Guilhotina. Não era nem guilhotina, era fogueira mesmo, para purificar. Porque os padres queriam purificar as pessoas, sabendo como? O que purifica? Fogo. Né? O que leva o ouro a ser ouro, diamante a ser diamante, é fogo. Então a ideia mística e supersticiosa desses podres, me perdoe, desses padres, era entenderem que as pessoas que eram purificadas pelo fogo, elas tinham alguma chance de salvação. Então eu vou mitigar você aqui, vou consumir você pelo fogo e o demônio vai embora. E você vai ser salvo de alguma forma. Era um bem que ele te fazia, Robertinho. Tá te colocando na fogueira vivo e consciente. Por que vivo e consciente? Porque lá você teria condições de repensar suas atitudes. E ao mesmo tempo abandonar o diabo. Sentindo fogo, você iria renegar e negar o diabo. E era isso que os padres queriam ouvir. Nega o diabo. Eu tô querendo te ajudar. Nega o diabo. E a pessoa entrava em consciência, poxa. Como é que o cara fogo, o cérebro querendo se livrar do fogo, vai estar lembrando de porra de diabo? Superstição pura, tá certo? Então o que acontece? Então quando a gente agora entende o que o professor está colocando aí, o Deus de Spinoza só quis colocar para nós que a natureza, ela pouco está se cagando pra gente. Sim. Certo? A natureza está pouco se lixando. Ela é amoral. Então, para que o Spinoza ele colocasse uma coisa ao invés de nada, porque era nada que ele queria colocar. Entenda bem, Brasil. Era o nada que ele queria colocar, mas o nada
filosoficamente vai ter outras explicações, então ele criou um Deus para ele. Pois é. Mas esse Deus não significa Esse Deus absolutamente significa nada. a crença no arquétipo. Ah, pronto, uma crença Então só. pronto, fudeu. Então é social. Fudeu. O Deus de Spinoza, É social. ele bate com essa hipótese. Assim como Voltaire. Voltaire, por exemplo, que cria o deísmo. Já o Voltaire, ele já gera um outro Deus também para sua época, para o seu contexto, mas um Deus também amoral. E esse Deus amoral, eu pergunto para você, o que adiantaria você ter um pai? Não seria nem um pai, na verdade, né? Uma coisa imoral, amoral e imoral, certo? O Deus moral, professor, é o Deus que se preocupa, é o Deus que está contigo, que te ajuda como um pai, que te dá boas lições e te coloca ademoestando você num caminho certo da justiça, tá certo? E acima de tudo, justiça social. Isso é um pai moral. Agora, o pai imoral é aquele pai que prostitui seu filho ou sua filha, leva para usar drogas e tantas outras coisas ilícitas e tal. Isso aí a gente já sabe. E o pai amoral é aquele pai que aperta o botãozinho do lasque-se ou do foda-se, tá certo? E pouco tá se lixando. Então, esses dois homens, Spinoza e Voltaire, criou para o seu contexto um nada. Como quem diz, eu sou ateu, mas não vou dizer para você que sou. Por isso, um Deus amoral. Deus que não serve para nada. Em síntese, pelo menos Spinoza, vai dizer que Deus está em você. É evidente, é como Sabino fala. Viu o Sabino falando sobre o Deus dele? Sabino fala assim, eu não sei se você conhece o Fábio Sabino. Um abraço, professor Sabino. Um abraço para ele. O Fábio Sabino fala, olha, meu Deus é a minha consciência. Sim. Pronto, é isso. Eu sou uma espécie de um Deus para a crença que eu tenho. Mas e isso é pura O Carreiro falou isso desde o início. Isso é uma pura antropologia, sociologia, certo? E psicologia. Isso quer dizer que é só física e é só química. Pois é. Não tem nada espiritual. Pois é, mas eu tô concordando com isso. Ah, bom. Mas o fato de eu acreditar que tem uma força extraordinária que me vale, eu também não sou ateu. Mas se você diz que é ateu, você me dá um tesão ainda. Eu acredito numa força, foda. Cara, olha bem, eu não tô defendendo aqui um Deus espiritual. Tá, olha bem, eu não tô defendendo um Deus espiritual. Que seria isso uma oposição a você radical. Eu tô defendendo que existe um Deus que eu acredito que pode me valer. Ele é uma construção social, cultural? É. E agora, eu posso dizer que sou ateu porque eu só acredito nesse Deus que me pertence, que está em mim, que está em todos nós? Eu não sou ateu. Eu acredito numa força extraordinária. Essa força extraordinária divina... Aí é extraordinária. Aí quando o senhor fala extraordinária, aí o senhor me leva para outra interpretação de novo. Porque o extraordinário é aquilo que rompe com o natural. Com o normal. Rompe com o normal. Aí o senhor diz, mas a força extraordinária é aquela que está além de tempo e espaço. Aí eu pergunto, se está fora de tempo e espaço, já não é mais ele. É uma força, e agora essa força, para estar lá, precisa ser pensante. Isso é uma questão de dedução lógica. Mas por isso ela é Deus, porque ela passou o tempo. É a linha de lógica aristotélica. Né? Aí você entende que agora você tem uma entidade que está fora desse espaço, universo, e você está acreditando nessa entidade como sendo um movedor de toda coisa que existe na Terra. Mas eu não estou dizendo que Deus está fora de mim. Eu estou dizendo que ele está na minha consciência. O tempo todo. E isso significa o arquétipo, a representação. E o que significa ele está dentro do senhor? Qual a diferença que isso faz? Para mim, por exemplo, se essa força está dentro do senhor e essa força não está dentro de mim, o que faz de diferente entre mim e o senhor? A crença. Eu tenho uma crença e você não tem a crença, por isso você é ateu. Tá, mas o que isso tem de diferença biológica? Biológica nada, psicológica. Nada. Psicológica, tem alguma diferença? Tem. Qual? A construção do meu processo de pensar. Sim, sem dúvida. Como, por exemplo, o camarada que é comunista e um outro que é capitalista. Sim. Pronto. Por isso que eu não brigo com isso você. faz um pensar diferente do outro. É por isso que eu não brigo com você e respeito sua posição. É a mesma coisa, eu lhe digo, idem. Pois é. É uma posição sua, seu direito? Eu vou intervir no seu direito? Não, de modo nenhum. O máximo que o senhor pode fazer é me orientar. O máximo que eu posso fazer é
apontar uma divergência no campo das ideias e você se contrapor. Isso é o que nós estamos fazendo, respeitosamente. Que é o que as pessoas educadas fazem. Sim. Se você entrar se degladiando a troco de nada, você deixa de ser educado. Né? Nossa, aí seria uma descortesia. Agora eu quero lhe falar mais muito grande. Você puxou um professor do seu calibre, sem demagogia, sem hipocrisia nenhuma, uma pessoa do seu calibre, eu jamais desrespeitaria. Não, mas às vezes as pessoas fazem isso. Você não faz. Eu lhe respeito por isso. Quando eu vi você falando, eu percebi claramente que era uma pessoa intelectual, uma pessoa erudita, enfim, você tem toda uma forma clara de passar quem você é, independentemente do que você quer ou deixa de querer, que é um direito seu. Então, a gente não tem nenhum conflito, absolutamente nenhum conflito. Pelo contrário, ele está tentando somar ideias ou manter as ideias ou fortalecer as ideias. Somar as ideias. Gostei dessa. Divergir, manter ou fortalecer. Boa, tanto faz. boa. Você pode ser daqui e dizer, eu sou ateu, que aquele filho da puta não me disse nada que de maneira nenhuma. Não tem nada a ver com sua mãe aqui. Pois é. A sua mãe tem nada a ver com isso, não. Nem tão pouco. Nem você me disse que eu posso ser seu pai. Eu também nunca encontrei sua mãe, mas tudo bem. A gente vai... Porra, essa aí a gente vai ficar... Olha aí, dona Luzinete. Dona Luzinete, tá me ouvindo aí? Seu pai, vai saber, olha, cara. Dona Luzinete. Já andou muito, não, um minutinho só. Ô, dona Luzinete, olha pra esse rosto aqui. A senhora já conheceu. Você imagina se eu descubro que esse cara é meu pai, rapaz. Que rolo que você vai dar aí. Genética, hein? A genética é bem forte, hein? Olha bem, deixa eu falar. E meu pai era ateu. Meu pai, gente, pra vocês terem uma ideia, era um pensador como esse cara. Ele me tirava da porra do conforto, onde eu queria ficar, e me levava para pensamentos extremos como o seu. Sim. Quando o senhor tá falando, na hora, meu pai, o tempo todinho na minha cabeça, formigando, entendeu? Talvez a sua matriz do pensamento religioso tenha sido fundamentada nas ideias dele, inclusive pela herança ancestral cultural. Sem dúvida. Então, aí é palavra, né? A gente vai buscar até a força que ele tem para nutrir a oposição. As matrizes aí, né? Mas deixa eu falar um negócio aqui, porrada, que é Epicuro. Ele falou de... Microfone aqui, ó, professor. Opa, desculpa. Ele falou de Spinoza, Epicuro também é porrada, porque Epicuro quis negar Deus. Mas ele não encarou, porque se ele fizesse isso na Grécia, ele estava fudido. Embora a Grécia... É o contexto. Mas Epicuro trouxe algumas questões que colocou qualquer deus em berlinda. Tá, eu vou contar essa porra por questões filosóficas. Vou contar devagar. O Epicuro conseguiu, Brasil, de uma maneira filosófica, encurralar todo e qualquer deus apenas com uma frase. Aliás, uma frase não, um texto. Qual foi a frase? Se Deus está tão distante dos homens quanto os homens, para ser feliz, tem que estar distante da polis turbulenta. Essa foi a principal frase. Epicuro, na verdade, ele quis negar Deus. Mas se ele fizesse, ele se ferrava. Mas foi o primeiro materialista, né? Claro. Quem é esse cara? Como essa história vale pra cacete. Eu sou epicurista. Aí se você perguntar, qual você tem religião? Eu sou epicurista. Sério? Mas o senhor não nega Deus? Não nego Deus, enquanto uma força que pode me valer. Epicuro também não negava? Pois é, meus amigos, vocês viram aí, foi o ponto crucial de um quase debate. Porque houve um respeito muito grande entre o Jason Ferrer e o hipnólogo que disse que não é ateu. Eu acho que ele pensa da mesma forma do Fábio Sabino deste lado. Que o Deus dele é como se fosse ele mesmo, a própria consciência dele. Que ele tem um Deus que ele acha que ele consegue se valer no momento que ele precisar. Talvez de forma psicológica. Mas é ateu. Ele é ateu, na minha opinião. Foi uma conversa boa, mas foi o momento que o Jason Ferrer conseguiu encurralar ele. Quando ele levou o pensamento de Deus e o Jason Ferrer falou tudo que eu mostrei para vocês aqui. É simples. Neste dia, o Jason Ferrer estava muito inspirado. E quando a gente está inspirado, é quando o nosso cérebro trabalha de uma forma mais veloz, uma velocidade maior, e a gente consegue ficar mais à vontade para falar tudo que nós pensamos. Então, parabenizo o Jason Ferrer. Parabenizo também o senhor aí, o Antônio Carreiro, que de uma certa forma é uma pessoa que pensa fora da bolha das religiões, da caixa das religiões, do engano. Então parabenizo esses caras, parabenizo também o podcast Três Irmãos, esses caras aí que fazem um trabalho maravilhoso, levando personalidades. Vou deixar o link aqui do podcast, Três Irmãos, e vamos que vamos, porque este canal é um canal que vai estar sempre trazendo personalidades aqui
rodízio de vários cortes aqui. Então agradeço vocês sempre pelo apoio de vocês ao Antony Galvão do canal Pilastra da Verdade, do canal Portão de Saída e do Atualiza. Ok? Então deixa o seu like que é importante, compartilha este vídeo aí. Eu mostrei apenas um pouquinho do podcast, mas tá lá a entrevista toda. Foi uma das entrevistas mais longas de um podcast, mas só teve primícia ali. A fala do Jason Ferreira com esse senhor foi muito, muito legal. Fui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações. Atualiza com Antony Galvão. Atualiza com Antony Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda, acredita.